Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1. Do verso 12 ao verso 24. Depois que, antes de eu começar a ministrar, eu gostaria, no grupo de varões, nós vamos louvar o hino, louvar ao Senhor com um dos louvores, nenhuma condenação há. Esta é a nossa glória e testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus, pois absolutamente nada vos escrevamos além dos assuntos que ledes e bem entendeis, e espero que os compreendeis de forma plena, assim como também já em parte nós compreendeste de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis no dia do nosso Senhor Jesus. Confiando nisso e para que recebeis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para a Macedônia e que de lá voltar até a vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judeia, e será para planejar assim o fiz como leviandade, ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com o sim e não? Entretanto, como Deus é fiel e a nossa palavra em relação a certamente não é sim, sim ou não, não, ou ao mesmo tempo, porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós vos anunciado por nós, isto por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu um sim, pois quantos foram as promessas feitas por ele, e tem por Cristo o amém, e por intermédio dele o amém, e para a glória dele sobre nós. Ora, Deus quem faz com que nós e em vós permaneçamos firmes em Cristo, e ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e habita em nós como o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia da promessa. Porquanto invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vós poupar, que não voltei a Coríntio, não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas sim como o vosso cooperadores, para que tenhais alegria no Espírito e estejais firmes. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino Nenhuma Condenação Há. Deus colocou esse louvor em meu coração hoje à tarde, ali em casa, estava meditando nessa palavra, e Deus me trazia à memória a esse hino, a esse louvor, porque nós sabemos que a igreja tem enfrentado os dias difíceis, tem enfrentado os momentos de lutas, momentos de adversidade, como foi falado aqui, né? Os discípulos estavam ali no barco, mas estavam numa peleja, estavam passando por um momento difícil, né? Estavam ali enfrentando uma tempestade que veio surgir de uma hora para outra no meio daquela embarcação, da travessia daquele mar. Quantas tempestades nós nos enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada até a volta do nosso Senhor Jesus? Quantos ficam desanimados? Verdade? Aleluia. Ninguém pode acusar a escolha de Deus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil
Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem que querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida moderna está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Bom refletir, né? Pode te lembrar o que nós éramos antes e aonde Jesus nos colocou, né? Só assim nós vamos dar valor aonde nós estamos agora. Nada mais, nada menos, só Deus em nossas vidas. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma
quando o Espírito Santo nos desperta alguma coisa, é porque Ele quer falar conosco. E aí eu fiquei, e Deus me trouxe à memória, né, esse texto de Coríntios, onde nós lemos que Paulo vai trazer uma reflexão à igreja de Corinto. Se nós pararmos para analisarmos, no versículo 20 é o que me chama mais atenção, é quando Paulo ele vai trazer a memória acerca da igreja de Corinto da seguinte frase: quantas promessas saiu do Senhor? Se saiu dos lábios dele, tem por ele o sim, para ele o amém, para a glória dele sobre nós. Em outras palavras, Paulo estava trazendo à memória ao povo de Corinto a seguinte promessa: quem te fez a promessa nessa noite? Quem te fez a promessa? Quem que te chamou? Se ele te prometeu, se cumprirá, porque o maior interesse em cumprir a sua palavra dele. Quando a promessa vem dele, ela se cumpre para ele, para a glória dele sobre as nossas vidas, testificando que a promessa veio dele. Paulo, ele foi um dos grandes pastores missionários, ou o primeiro pastor missionário, ou o primeiro pastor itinerante, chamado por Deus, enviado ao povo gentil a proclamar a salvação e anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, aonde ele passava, as igrejas que ele pastoreava, ele tinha um grande apreço, e tudo que Paulo falava valia. Por quê? Porque Paulo foi o fundador das igrejas, tanto da Ásia, né, como todos, até chegar até nós. Se não fosse através do apóstolo Paulo, talvez eu e você hoje não teríamos sido alcançados pela palavra de Cristo. Mas talvez Deus também poderia ter levantado outro, porque era a promessa, era a vontade de Deus. E nós vamos ver que a igreja de Corinto atravessava por grandes lutas, por grandes dificuldades. Se nós pegarmos lá atrás, o início da igreja de Corinto, você vai ver que a igreja ela estava dividida. Paulo começa a sofrer algumas lutas dentro do seu ministério, algumas coisas, porque o povo ali estava dividido. Se você pegar ali, se não me falha a memória, se não me salvo engano, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Coríntios, Paulo vai dizer assim: uns são de Apolo, outros são de Cefas, outros são de Paulo e outros são de Cristo. Ou seja, o povo estava ali, mas estavam dispersos, cada um buscando seus interesses próprios, querendo exaltar o homem. E Paulo vem chamando a atenção da igreja de Corinto ali naquele momento. Oh, meu Deus. E eu estava ali em casa à tarde meditando naquela palavra do pastor Moisés. Que palavra maravilhosa para nós, servos de Cristo, nos dias atuais. Quantos aqui estão preocupados com tantas coisas e esquecemos de se preocupar com aquilo que mais importa para a nossa vida, que é o chamado, que é a promessa que Deus nos fez. Quantos aqui? Lembro-me que alguns anos atrás, até antes da pandemia, como os cultos eram cheios. Como um culto de domingo como esse, a igreja estava cheia, os bancos estavam repletos. Quantos irmãos nossos que cultuavam a Deus conosco já não cultuam mais, porque já dormem no Senhor, porque padeceram com essa enfermidade que vem solando a humanidade. Quantos? E quantos hoje também, devido a esse período de pandemia, enfraqueceram na fé e não estão também conosco aqui hoje. Tem aqueles que já dormiram no Senhor e tem aqueles também que se enfraqueceram no período da pandemia. E a palavra e a lição vai nos falar justamente isso, do Adonai.
quando eu fiquei afastado do caminho do Senhor, quantos passaram por mim e não falaram de Jesus para mim? Está ali o Paulo César que não me deixa mentir. Tivemos um período difícil, né, Paulo César? Quantos passou por você e não levou a palavra para você? Passava, olhava para nós e nos desprezava. Quantos? Talvez até mesmo o servo de Cristo passou por nós e falou assim: esse aí não tem mais jeito. Esse daí para ele agora é só a morte. Mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Aleluia! Ai de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai da igreja se não fosse a misericórdia dele. Ai da igreja dele se Deus nos zelasse pela sua palavra. Se a palavra de Deus fosse sim ou não. Porque nesse momento aqui que nós lemos, quando Paulo vai chamar a atenção da igreja de Coríntio, Paulo vai falar assim: ou a palavra de vocês não estão sendo sim e não ao mesmo tempo. Ou vocês estão falando e não estão cumprindo aquilo que estão falando. Ou vocês estão pregando e não estão cumprindo, não estão vivendo aquilo que vocês estão falando. Paulo vai dizer aqui, a Salvino e a Timóteo, como está a sua palavra? Não está sendo sim, não ao mesmo tempo? Mas em Mateus, Jesus vai dizer que a nossa palavra ela tem que ser sim ou não. Ou é sim ou é não. Não pode ser sim e não ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Sou crente ou não sou crente. Sou servo ou não sou servo. Sou atalaia ou não sou atalaia. Ou a minha palavra cochila em dois pensamentos. Ela é sim e não ao mesmo tempo. Ou nós estamos negligenciando a nossa palavra. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Quem está estudando aqui vai entender o que eu estou falando. Quem está cursando na universidade também vai entender o que eu estou falando. Hoje, o negócio está estreito dentro das escolas, dentro das faculdades. Quantos servos de Deus dando mau exemplo? Mau exemplo. Quantos estão lá, em vez de ser referência, estão sendo inferência, dando um mau exemplo? Paulo enfrentava isso? Enfrentava. Paulo já enfrentava esses problemas nos dias dele, na época. Hoje, nós, igreja, nós, servos do Senhor, pastores, líderes, estão enfrentando esse problema. Igrejas cocheando em dois pensamentos. Aleluia. Servos de Deus não cumprindo com a sua palavra, tendo a palavra dele se ensina ou não ao mesmo tempo. E Paulo, ele vendo isso, ele vai agora parar e falar para a igreja de Corinto: calma aí, peraí. Calma aí, Timóteo, calma aí, Silvano, como é que é isso aí? A tua palavra está sendo sim ou não ao mesmo tempo? Não estou entendendo. De quem foi a promessa? Da boca de quem que saiu a promessa? Se foi da boca de Jesus, se foi do próprio Deus, tem por ele o sim. E para ele o amém. E vai se cumprir, porque a obra é dele, não é minha nem sua. Aleluia. A obra é dele. E Paulo ele vai dizendo
se você é sujo, suje-se mais ainda. Mas escolha, ou santidade, ou sujeira. Tem que escolher, a escolha é nossa. O próprio Jesus que falou, não foi eu, é a palavra. Jesus vai trazer isso. O povo estava querendo viver de qualquer maneira. E Jesus vai dizer assim, olha só, quem é santo, se santifique. Mas aquele que é sujo, continua se sujando. No versículo 13 ele vai dizer, pois absolutamente nada vos escrevo além dos assuntos que ledes, ou seja, que vocês observam na lei, que vocês leem na palavra. Eu só falo aquilo que está escrito. Paulo vai dizer, e bem entendeis, e espero que compreendam da forma plena. Ou seja, eu espero que vocês leiam a palavra e compreendam com a mente aberta aquilo que Cristo vos fala. Ou se eu estou falando com sabedoria carnal, ou estou falando segundo o que está na palavra. Aleluia. Versículo 14. Assim como também já entre parte nós compreendemos de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis no dia do nosso. Será que nós temos tido orgulho para Jesus? Será que nós estamos dando orgulho a Deus de dizermos que somos servos dele? Será que nós temos sido motivo de orgulho da morte de Cristo? Será que nós estamos agindo nesse mundo conforme a palavra para que Deus tenha orgulho de mim e de você? Paulo está exortando a igreja de Corinto. Versículo 15. Confiando nisso, é para que recebeis o segundo benefício que planejei primeiro, visitá-los durante a viagem para a Macedônia, e de lá voltar até a vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Paulo, nesse período que ele vai admoestar a igreja de Coríntios, se você pegar um capítulo antes, em 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 9, você vai ver ali o capítulo 16 inteiro. Paulo ele vai para Éfeso, e lá em Éfeso está acontecendo a festa de Pentecoste, e naquela época a festa de Pentecoste, para quem faz uso da Bíblia Sagrada, a festa de Pentecoste ela durava 30 dias, e Paulo ele estava indo a Éfeso para o dia do Pentecoste. Quando chega em Éfeso, Paulo vai dizer assim que uma grande porta e oportuna me se abriu, e sei que por ela me esperam prisões e tribulações. Nesse momento, Paulo ele vai para a sua segunda viagem, ele vai para a Macedônia, mas antes dele ir para a Macedônia, a Bíblia vai dizer que está lá em Atos dos Apóstolos, que ele é impedido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo manda com que ele volte e atravesse a Macedônia. E quando ele atravessa a Macedônia, ele vai chegar na cidade de Filipos. Todo mundo conhece bem a história. Ele vai chegar no porto de Filipos, e ele vai descer ali, e ali ele vai se abrigar por uns longos dias. Ali a história fala que ele vai repreender o demônio da pitonisa, ele vai ser preso, ele e Silas, e lá no versículo 25 vai dizer que mesmo ele estando preso, um orava e o outro louvava ao Senhor. E Paulo está escrevendo justamente sobre isso. Por quê? Porque ele estava indo nessa viagem, mas que ele voltaria a Coríntio para lá melhor falar com os irmãos. No versículo 16, será que ao planejar assim, fiz alguma maldade? Ou fiz com leviandade? Ou será que tomar essa decisão tenho agido de forma carnal? Ou seja, eu não tomei essa decisão pela vontade de Deus, será que eu tomei pela minha vontade própria? Será que isso vem de mim, não vem de Deus? Ele está dizendo para o povo.
não? Ou seja, eu estou agindo por vontade própria? Será que eu estou me comprometendo com se sim ou não ao mesmo tempo? Será que eu estou tubiando? Será que a minha palavra não tem veracidade? Será que aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, não tem condizido com aquilo que eu estou pregando? No versículo 18, entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós, certamente não, é sim e não, ao mesmo tempo. Ou seja, será que Deus que é fiel, a palavra que sai da nossa boca, Paulo está dizendo, a palavra que sai da nossa boca, a voz, ou seja, aquilo que eu estou pregando para vocês, não vem de Deus, é sim e não ao mesmo tempo? Ou Deus prometeu e não vai cumprir? Ou será que a palavra de Deus é sim e não ao mesmo tempo? Aí no versículo 19, porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, segundo não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Ou seja, Deus ele sempre prometeu, sempre cumpriu. Deus ele nunca vai tubiar em duas palavras. A palavra de Deus ela nunca vai ter dois significados para nós no sentido de sim ou não. Ou ela é sim, ou ela é não. Ou eu posso, ou eu não posso. Mas dizer sim ao mesmo tempo, a palavra nunca vai dizer isso. A palavra nunca vai nos ensinar a agir dessa forma. Ela vai nos ensinar a agir de uma forma correta, com entendimento nela. Estava ali meditando na palavra que o nosso pastor trouxe no início desse culto, né? Que nós devemos honrar as autoridades, nós devemos honrar aos nossos governantes, presidentes, não é isso? Isso é o dever, está lá na Constituição, está lá no artigo 1º do CCC, ou seja, o artigo 1º do Código Civil. Toda personalidade, todos nós temos direitos iguais perante a lei. Está lá. Salvo a nossa Constituição que diz que temos direito desde que nascemos com vida. Salvo a Constituição, ou seja, que ela entende que nós temos esse direito desde a concepção. Desde o direito que Deus te concebeu no ventre da sua mãe e você nascer com vida, você já tem esse direito. Direitos iguais. Perante a lei. E ela vem acompanhada no inciso 1º, 2º e 3º. E temos também deveres e obrigações. Foi o que o pastor leu aqui. Foi o que Pedro anunciou para a igreja. Você nasceu. Deus permitiu que você viesse. Você agora, porque você é crente, você não quer mais honrar as autoridades? Porque você é crente, você não quer mais honrar? Temos direitos e deveres e obrigações diante da sociedade enquanto vivermos nessa terra. Você sabe o que Pedro estava dizendo ali, irmão? Você tem o direito de comprar, mas pague aquilo que você comprou. Você tem direito disso, mas honre o seu compromisso mediante aquilo. Você tem direito a tudo, desde o momento que você honrar os seus compromissos aqui nessa terra. Porque para entrar no céu, se você não honrar aqui na terra, você não entrará no céu. E isso em todas as áreas, não é só dentro da igreja. Aleluia. No versículo 20, pois tantas e quantas foram as promessas de Deus. Quantas promessas recebemos de Cristo nessa noite? Quantas promessas Cristo nos fez? Aí Paulo vai dizer assim,
assim seja feito. Se vem de Deus, vai se cumprir. Mas para a honra minha, para a honra sua, para a honra do pastor, não. Para a glória de quem te fez, é para a glória dele. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? Quando eu recebo uma promessa que vem de Deus para a minha vida, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que dar testemunho daquilo que Deus faz na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Eu vivia num mundo aí, uns anos atrás, mas eu também contemplou um pouco, né, Wilson? Eu vivia sem expectativa de vida. Eu não tinha mais sonhos. Eu nunca pensei que eu iria chegar aos 50 anos. Eu já vivia num mundo onde eu não tinha mais expectativa para a minha vida. Onde os meus sonhos, os meus planos já tinham sido frustrados. Eu pensava que aquilo não ia mais acontecer na minha vida. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, o Espírito Santo, que excede em todo entendimento, ele trouxe a mim tudo aquilo que o diabo tentou roubar. Ele trouxe de mim, ele trouxe para mim novamente a esperança de ser alguém. Ele trouxe a esperança de eu voltar a cursar uma universidade e me formar naquilo que eu já pretendia quando eu estava na minha mocidade. O diabo me roubou lá na minha mocidade o meu sonho de ser um advogado. Sempre foi os meus planos, sempre foi os meus projetos. Mas o diabo, por um tempo, tentou tirar isso de mim. Mas o Espírito Santo, aquele que nos selou, para o dia da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio sobre a minha mente e me trouxe de volta à lembrança. É por isso que quando eu vejo Jeremias falando assim, ó, coloque a boca no pó, talvez haja esperança. O outro vai dizer assim, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz. Por que trazemos pensamentos negativos? Pensamentos que não vai nos levar a lugar algum. Pensamentos que não vai trazer benefício nenhum. Quantos dentro da casa do Senhor que trazem as expectativas que vãos, que não vai chegar a lugar nenhum? Em vez de trazermos aquilo que vai nos trazer esperança, ou que vai renovar aquilo que nós perdemos, os nossos sonhos, as nossas vontades, que um dia o diabo tentou tirar de nós. Versículo 21. Glória a Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. 22. Nos selou como sua propriedade e fez o seu Espírito habitar em nosso coração como garantia do que está por vir. Aqui eu vou fechar a mensagem. Aleluia. Deus te selou com o Espírito da promessa, para que ficais firme nos dias maus, para que resistir às ciladas do diabo, para que naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nos encontrar firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Coríntios capítulo 15, verso 58. Neilson gosta muito de citar esse versículo. Caros irmãos meus, fiquem sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque quando o Senhor vir, o dono da seara, Ele te recompensará em glória tudo aquilo que você faz para Ele nessa terra. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.